Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Pérez, sou vereador na cidade de Loanda e hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar de um tema polêmico, bastante polêmico, mas que tem sido bastante comentado nos últimos tempos, que é a questão da arma de fogo para o cidadão de bem. Como eu sou católico, apostólico, romano, praticante, eu venho trazer a seguinte questão. O cristão pode ou não pode defender a legítima defesa, a arma de fogo? Acompanha comigo. Para começar, eu me baseei no Catecismo da Igreja Católica para poder fazer a lei da Igreja, na lei de Deus, não é? Na palavra de Deus e também na lei dos homens, no Código Penal. Eu fiz um paralelo entre eles para poder tirar algumas dúvidas nesse vídeo. A gente tem que falar sobre o 5º mandamento, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Eu quero ler para você o que está escrito no parágrafo 2258 do Catecismo da Igreja Católica. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Aqui a gente pode ver que o Catecismo deixa bem claro que a nossa vida não pertence a nós, mas a Deus. Mas também eu quero ler o parágrafo 2265 do próprio Catecismo. A legítima defesa, além de um direito, pode antes ser um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar. Nós somos obrigados, nós temos o dever grave de proteger a nossa vida, defender a nossa vida e a vida do outro de qualquer agressor que, porventura, tenta nos fazer algum mal. E agora? Gerou uma contradição aí? Não gerou uma contradição e eu vou te explicar. Como eu disse no início, para a gente entender tudo isso, nós temos que saber realmente o que significa o 5º mandamento. Para nós, foi traduzido como não matarás. Mas o hebraico original, o verbo que preenche esse mandamento, na verdade, quer dizer não assassinarás. E aqui eu vou colocar um trechinho de um vídeo que eu achei no YouTube que mostra um professor lendo em hebraico os 10 mandamentos e traduzindo para o português. Shalom, pessoal. Aqui é o Yohanan Odilon. Estou aqui diante da Aseret Hadevarim, em português como os 10 mandamentos. Lo tirsá, não assassinarás. Lo tirsá, não assassinarás. Viu só? O mandamento que para nós foi traduzido como não matarás, na verdade é não assassinarás. E quando a gente começa a olhar por esse ponto, tudo começa a fazer sentido. Eu vou te dar um exemplo. A gente seguindo o pé da letra o não matarás, que é como foi traduzido para nós, se você está dirigindo em uma rodovia, tranquilamente, corretíssimo, e alguém pula na frente do seu carro, você o atropela sem a sua intenção de ferir aquela pessoa, mas ele acaba morrendo. Nesse caso, você estaria condenado, porque matou uma pessoa, mesmo sem a sua intenção de matar. Por isso, o não assassinarás faz muito mais sentido. Assassinar é agir por vingança, por ódio, é fazer uma maldade incalculável e deve ser condenado por todos nós, sendo cristão ou não. Assassinar é você tirar a vida de outra pessoa de forma injusta, tirar a vida de um inocente. Isso é o assassinato e nós precisamos condenar. O que Jesus fala no Sermão da Montanha é exatamente isso. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, ou seja, não assassinarás. Mas quem matar ou assassinar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aqui, Jesus está sendo claro ao dizer que se nós cometermos um assassinato, nós vamos ser julgados pelos juízes da terra e pelo juiz do céu. Nesse ensinamento no Sermão das Montanhas, Jesus está explicando isso não só para quem é cristão, mas para todas as pessoas, sendo pessoas boas e pessoas más, até para os bandidos. Olha, não assassinem, é para todos que eu digo isso. Não cometam o assassinato, pois vocês serão julgados e condenados. E essa condenação é tanto na justiça dos homens, no artigo 121 do Código Penal, 6 meses a 20 anos de cadeia, quanto na justiça de Deus também. E em Êxodo 23 diz isso: não matarás ou assassinarás o inocente e o justo,
porque não absolverei o culpado. Viu só? Aqui se faz um paralelo entre justiça dos homens e justiça de Deus, que quer dizer a mesma coisa nesse ponto. Será julgado e condenado pelos homens, será julgado e condenado por Deus. Em toda a extensão do Novo Testamento, Jesus nos ensina a ser mansos. Jesus nos ensina a bondade, a misericórdia, o perdão, a dar a outra face. Ele nos ensina tudo isso. Só que a humanidade não aprende com isso. Porque se aprendesse realmente, se ouvisse aquilo que Jesus disse, nós não estaríamos nem tocando nesse assunto, porque não haveria assassinatos, não haveria maldade, não haveria nada disso. Mas, infelizmente, há no mundo de hoje. Jesus nos ensina tudo isso e também nos ensina a ser justos, a praticar a justiça. Mas não entenda isso como a justiça com as próprias mãos. Resumindo, Jesus nos ensina a não ser o agressor, não tomar a iniciativa em fazer a maldade com outro. É isso que ele nos mostra no Sermão da Montanha e no decorrer de todas as suas passagens no Novo Testamento. Bem, eu expliquei para você o que é o assassinato, a tradução que foi feita de forma diferenciada, do que realmente quer dizer a palavra em hebraico, de como foi trazida para o português, mas talvez mesmo assim você diga, não, eu não concordo, eu não acho que o cristão deve portar a arma para se defender, enfim, não acho. Eu quero aqui citar um exemplo para você, sem arma. Você chega na sua casa, sua filha ou seu filho está amarrado na cama a ponto de ser estuprado por um agressor, por um estuprador. E aí você vê uma cadeira. Você pegaria essa cadeira e para evitar o estupro, a maldade, o assassinato do seu filho, você bateria na cabeça do agressor com aquela cadeira? Eu acredito que sim, porque eu faria isso. E se, na hora do golpe, a cadeira acertasse um ponto da cabeça do agressor, que ele viesse a falecer? Não foi a sua intenção matar aquele agressor. A sua intenção foi defender o seu filho, a sua filha. Agora, troque a cadeira por uma arma. A defesa da vida se dá da mesma forma. Vamos ver o que fala a lei dos homens? O artigo 25 do Código Penal diz: entende-se por legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Vamos entender o que significa isso? Moderadamente. Você pegou a cadeira, acertou o agressor 1, 2 vezes, ele caiu desacordado, ou morto, ou ferido, mas já não tem mais como fazer mal nem para você nem para seu filho. Se você for lá e dar mais 30 cadeiradas, você agiu por raiva. Aí deixa de ser legítima defesa e passa a ser assassinato. Mesma coisa com a arma. Se você deu 1 tiro, 2, repeliu, ele parou a agressão, é legítima defesa. Se você descarregou a sua arma, mesmo ele estando caído, aí é assassinato. Dos meios necessários, é agir da forma necessária para fazer com que o agressor pare com a agressão que ele está cometendo. Injusta agressão ou iminente. Por exemplo, o bandido entrou na tua casa, fez tua família de refém, tá apontando a arma pro teu filho, ele vai matar o seu filho, já ameaçou, você encontrou a oportunidade, deu um tiro nele. Matou o agressor? Legítima defesa. Isso é atual, ele estava atuando no momento. Eminente. Ele entrou na sua casa e fez menção de pegar a arma, mostrou a faca ou mostrou o revólver, você conseguiu atirar nele? Você não sabe a cabeça dele, você não sabe se ele ia tirar aquela arma dali e ia matar você, seu filho, a sua esposa, seu marido. Então isso também é legítima defesa. O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso? Parágrafo 2263. A legítima defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente. Ou seja, agir por legítima defesa não é você pegar a sua arma e matar um inocente de forma injusta. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Ou seja, a pessoa de bem, o cristão que porta uma arma, ele não quer matar o outro. De forma alguma. Ele não quer matar ninguém. Só que também ele quer proteger a sua própria vida, a vida da sua família. E mesmo não querendo matar, ele se encontra obrigado a matar para defender a sua vida ou a vida de alguém da sua família, ele não é culpado da morte daquela pessoa. Nem por Deus, nem pela igreja. Isso é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. E continua: o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade.
É legítimo, portanto, fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Não resta dúvida. O Catecismo da Igreja Católica, ele não promove a matança, ele não promove o assassinato, assim como a palavra de Deus também não promove, não é? Promove a paz, sempre. Mas se, por uma situação de risco da nossa vida, eu sou a favor da vida, sobretudo da minha e da vida dos meus, e o Catecismo é claro e diz que se for preciso matar, você não será culpado se tirar a vida do outro dessa forma. Olha só, mas a gente não pode usar a legítima defesa como uma desculpa para sair por aí se exibindo com arma, não é? Mostrando para todo mundo que é o bom. Isso já passa longe do que a igreja prega e do que a própria palavra de Deus diz. Olha o que o Catecismo continua dizendo sobre essa situação. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem, se está obrigado a cuidar da sua própria vida. Mas claro que isso é impossível. E aqui encaixa com aquilo que a gente falou anteriormente. Não é preciso agir de forma descontrolada. E Êxodo vai dizer para nós a mesma situação. Se o ladrão, surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. E aqui se faz um paralelo entre palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica e a lei dos homens. Se você agir de forma exagerada, você não está em legítima defesa, está praticando assassinato. Se o ladrão entrou na sua casa, fez você de refém, mas foi embora, e você sabe onde ele mora, e no outro dia você foi atrás dele e matou, é vingança. E aí, tanto na justiça dos homens, da igreja, quanto na de Deus, você será condenado. E para finalizar, eu quero colocar para você o que diz no Novo Testamento bem rapidamente. Você pode pegar lá em Lucas 22, 36 e depois Lucas 22, 49. Em Lucas 22, 36, Jesus está dizendo ali para que dos apóstolos, quem não tiver uma espada, que venda a bolsa e compre uma espada. Não é? Por quê? Jesus já sabia desde o início que ele era filho de Deus, que ele vinha para curar as pessoas, para dar bons ensinamentos, mas que também queria morrer para salvar a humanidade. Ele já sabia disso. E nesse momento onde ele fala isso para os apóstolos, ele já sabe que sua hora está chegando. Ele já sabe disso. E sabe que os apóstolos ficariam sozinhos e precisariam de algo para se defender. Ele não promoveu a matança. Ele não promoveu a guerra. E mais à frente um pouquinho, você vai ver que ele se coloca como malfeitor. Porque aos olhos das autoridades, eles eram malfeitores, eles eram pessoas baderneiras, não é, que não cumpriam leis. E mais à frente, lá em Lucas 22, 49, quando os soldados que eram autoridades chegam para prender Jesus, que Pedro arranca da espada e corta a orelha de um dos soldados, Jesus diz para Pedro, guarde a espada. Jesus não fez um estatuto do desarmamento, Jesus ele não mandou jogar a espada fora, não, mandou guardar. Por quê? Porque, que fique claro, Jesus sabia que eles eram vistos como malfeitores, fora da lei. Se eles começassem uma briga ali, até Jesus diz, se ferir pela espada, por ela será ferido. As autoridades, com razão, iam atacar todos que estavam ali e mais pessoas poderiam morrer. Então Jesus curou o soldado e foi, se entregou. Porque ele sabia que aquela era a missão dele, aquela era a promessa, ele devia passar por aquilo, pelo Calvário, pelo julgamento, ser crucificado, porque ele sabia também que ele ia ressuscitar. Ele precisava passar por aquilo ali, por isso, guarde a espada. Não é a hora. Nós não somos vistos com bons olhos por essas pessoas. E aí eu digo para você, você está com o seu porte de arma, é parado numa blitz policial, você vai tirar a sua arma e vai apontar para a polícia? O que a polícia vai fazer com você? Vai atirar em você. Essa é a interpretação mais clara que a gente pode ter dessa passagem. Então a gente finaliza dizendo que, de acordo com o que foi estudado no Catecismo da Igreja, de acordo com o que a palavra diz, o cristão pode sim ser a favor do porte de arma, pode inclusive portar a sua arma de forma legal,
tá? De forma legal, com todos os trâmites, de todas as formas necessárias, tá? De outro jeito ilegal, aí o cristão não pode apoiar, claro, de jeito nenhum. Espero que você tenha gostado, passe esse vídeo adiante, mande para outras pessoas, né? E propague essa ideia também. Um abraço.